Diga-se de passagem, vamos reagir à seleção do Capelanes aí. Grande Capelanes, que falou da seleção brasileira. Vamos reagir à seleção do Capelanes. Começa aí, Capelanes. Quem que é o goleiro seu para a seleção brasileira, Capelanes? Goleiro. Eu daria uma sequência para o Carlos Miguel. A gente tem que renovar. Eu acho que você tem que dar uma sequência, experiência para um cara que já mostrou potencial. Então eu tentaria Carlos Miguel nesse início de ciclo. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. O Carlos Miguel é o melhor goleiro, diga-se de passagem, tá certo. Tá certo, Capelanes. Tá certo. Até aí você começou bem. Volta os outros agora. Começa os outros. Agora vai lateral direito. Quem que você colocou aí, Capelanes? Fala aí pra nós. Só não jogou essa Copa do Mundo porque estava lesionado. Não é lateral direito da Roma, mas de todos que nós temos de opções, é a melhor. Então eu iria de Wesley, mas não descartaria Wanderson, Ian Couto, Dodô, mas eu vou de Wesley. Wesley da Roma. Perna de grilo, perna de anão. Tem mais jogador melhor que ele. Vamos ver, por exemplo, diga-se de passagem, qual jogador que você convocaria que atua no futebol brasileiro? Mateuzinho do Corinthians. Grande Capelani. O Mateuzinho do Corinthians é melhor do que o Wesley da Roma. Diga-se de passagem, a minha mãe é melhor. Mas tem gente que fala o que quer e gosta do que quer e ouve o que não quer. Mas tá bom, cada um com o seu gosto. Fala os outros aí, Capelanes. Pela zaga direita, eu testaria o Bremer. Acho que o Bremer é muito bom zagueiro, poderia ganhar uma sequência e eu acho que ele cresceria muito com o Gabriel Magalhães jogando ao lado dele. Ainda tem o Beraldo, outros nomes, mas a minha dupla de zaga para iniciar o ciclo, Bremer e Gabriel Magalhães. Tá de sacanagem. Bremer e Gabriel Magalhães. O Bremer já foi 2 Copas do Mundo, Capelanes. Tá de sacanagem você falar do Bremer. Tá de sacanagem você falar do Bremer. É brincadeira, Gabriel Magalhães e Bremer. Pelo amor de Deus, o Bremer nem em Copa do Mundo devia ter ido. Foi na Copa do Mundo da Rússia lá, não jogou nada. Nessa nem entrou em campo. A minha defesa, Capelanes, diga-se de passagem, eu escalaria Gustavo Henrique do Corinthians e aí o outro zagueiro que eu colocaria, sabe quem que era? O Murilo do Palmeiras, que é um baita do jogador e ninguém fala nada. Diga-se de passagem, eu iria com Carlos Miguel, Mateuzinho, Gustavo Henrique e aí, diga-se de passagem, o grande Murilo. É 2 do Corinthians e 2 do Palmeiras. Fala os outros aí, o lateral esquerdo que você entraria aí. A gente tem pouquíssimas opções, mas eu acho que a gente tem que, já que tem 4 anos para poder projetar, testar, fazer crescer, o Kaique mostrou muito futebol pelo Cruzeiro, foi pro Como da Itália e eu acho que é um jogador jovem com muito potencial. Testaria ele na lateral esquerda. Volante. O Kaique, que jogou no Cruzeiro, bom jogador, concordo com você. Mas o Matheus Bidu do Corinthians não pode ir. Pode ir os dois, o Kaique e o Matheus Bidu. Até aí nós combina. Mas o resto, vamos ver o que você coloca de volante aí. Grande Capelanes. Eu jogaria com 3 caras no meu campo, nesse 4-3-3. Então eu testaria algo que o Ancelotti não testou e para mim foi um erro. Deveria ter colocado Bruno Guimarães e Danilo. Jovens com qualidade técnica que poderiam ganhar entrosamento. Então eu jogaria com Bruno Guimarães, Danilo e como camisa 10 ligando o ataque, porque tem qualidade e tem experiência também de Copa do Mundo, Rodrigo. Bruno Guimarães, Danilo e Rodrigo. Eu vou discordar do você. Nada contra o Bruno Guimarães, que fez uma grande Copa do Mundo. O Danilo nem jogou praticamente, jogou um joguinho lá. Não sei se foi contra o Haiti. Aí você coloca o Rodrigo. Vamos lá. Então, Bruno Guimarães, diga-se de passagem, você precisa ter um volante de contenção. Um jogador que morde. E não era para ser o Casimiro, era para ser outro jogador. Mas cada um entende do jeito que quiser. E aí, meu irmão, por que não dar oportunidade para o meio de campo ser Ranieri do Corinthians e Marcos Antônio do São Paulo? Por que não? Só tem o Danilo também? O Danilo tem que estar no grupo sim. Daria oportunidade para o Danilo. Mas o Ranieri e o Marcos Antônio do São Paulo seria o meio de campo perfeito para a seleção brasileira começar o ciclo. E aí o camisa 10, Matheus Pereira do Cruzeiro, que não foi para a Copa do Mundo, que é um absurdo o Ancelotti não levar ele. E aí vocês que pensam o que quiser, o Ancelotti não levou o Matheus Pereira do Cruzeiro, sabe por quê? Porque não joga no Barcelona, porque não joga no Real Madrid, igual aquela mentira daquele tal de Rafinha, que não pode nunca mais ser convocado para a seleção brasileira. Essa que é a verdade. E o tal do Paquetá, a dancinha do Paquetá, que muitos acham que é craque, e é um Zé Ruela desgraçado, não joga bola.
Jogadorzinho, jogadorzinho. Não era para estar no Flamengo. Não era para estar em lugar nenhum. Virou jogador porque tem empresário. Essa que é a verdade. E muitos desses jogadores que tá aí, hein? Virou porque tem empresário bom. Agora, Capelanes, fala os 3 atacantes aí para nós concordar ou discordar. Atacantes, eu faria o seguinte. Do lado direito, por mais que você tenha o Ryan, eu colocaria como titular o Estevão para iniciar o ciclo, que também só não jogou porque se lesionou. Do outro lado, o Vini Júnior e na frente o Hendrick. Seria essa minha trinca de ataque. Jogando com o Rodrigo como 10, Estevão na direita, Vini Júnior na esquerda e o centroavante, o Hendrick. Essa seleção, se bem treinada, chega pelo menos numa semifinal de Copa do Mundo. E aí, concorda, discorda? Comenta aí. E se a Copa do Mundo 2030 começasse... Ô Capelanes, o seu ataque seria Vinícius Júnior, Estevão e Hendrick. É isso que eu entendi? Eu vou concordar e vou discordar de você. O Vinícius Júnior, diga-se de passagem, fez uns golzinhos na Copa do Mundo, mas pipocou. Pipoqueiro, não bateu o pênalti. Jogador pipoqueiro, não pegou a bola para bater o pênalti. E aí não dá. Não dá só para esperar de Vinícius Júnior. Essa que é a verdade, porque o Vinícius Júnior está pensando na Virgínia. E aí o Estevão, eu daria a oportunidade para o Estevão. O Hendrick, que perdeu o gol com a Noruega lá, não pode acabar com a carreira dele por causa disso, mas perdeu o gol. Então assim, eu daria a oportunidade para o Hendrick. Mas eu apostaria, diga-se de passagem, no Pedro do Flamengo, que é um monstro de centroavante e que não foi para a Copa do Mundo e que você levou o Igor Thiago, que é um jogador que fez 20 gols na Premier League e que vocês acham que é craque e jogou o jogo só e depois não entrou mais. Então é o seguinte, eu daria oportunidade para o Pedro, para o Estevão e acho que também teria oportunidade para um outro jogador para substituir o Vinícius Júnior. Diga-se de passagem, até porque jogador que atua na Europa não pode ser intocável. O jogador tem que jogar por merecimento. Não pode ser convocado só porque tem nome, só porque tem empresário. Se o Brasil não acabar com esses esquemas aí da CBF, a seleção brasileira não ganha mais Copa do Mundo e corre sério risco de ficar fora da Copa do Mundo, de virar uma nova Itália. Essa é que é a verdade, diga-se de passagem. E aí vocês entendam como vocês quiserem. Porque essa seleção ridícula que jogou a Copa do Mundo, meu irmão, não tinha uma base, não tinha um grupo, não tinha jogador que tinha vontade, não tinha tesão de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Muitos não podiam estar aí. Mas, como é o empresário que manda, e como é a Nike que manda e a CBF obedece, o Ancelotinho convocou o jogador que ele queria convocar. Parabéns! E aí tá o fiasco que teve. Era para ter perdido do Japão. Mas voltando à seleção do Capelanes. Capelanes, eu vou falar uma coisa para você. Eu só não aproveitaria o Bruno Guimarães. Nada contra o rapaz. Ele até fez uma boa Copa do Mundo. O Vinícius Júnior também. Eu acho que eu daria um pouquinho de banco para eles. Para os dois. Seleção agora, meu irmão, é merecimento. Jogou bem, tá lá. Não jogou bem, tchau. Diga-se de passagem, essa que é a verdade. O Carlos Miguel seria o meu goleiro. Acho que levaria aí também, na lateral esquerda, o grande Bidu do Corinthians, o Kaique, que era do Cruzeiro, tá no Como lá da Itália. A defesa, Gustavo Henrique. Tem 30 anos, mas joga muito mais que o tal do Brenner. E aí daria oportunidade pro Murilo do Palmeiras. Na direita, Mateuzinho do Corinthians, que jogou bem a Copa do Brasil e merece oportunidade. Ranieri também tem feito uma boa temporada como volante. O Marcos Antônio do São Paulo. E aí, meu irmão, eu aproveitaria sim, daria oportunidade pro Rodrigo, mas também não esqueceria de dar oportunidade pro grande Matheus Pereira do Cruzeiro. E no ataque, o Hendrick, claro que o Hendrick tem que ir, mas o Pedro é o cara que faz o gol, é o centroavante. E aí na ponta direita, Estevão. Na ponta esquerda, quem que eu levaria? Daria oportunidade para outros jogadores. Por que não? Aproveitar outros jogadores. Não tem jogador nessa posição aqui? É um absurdo, diga-se de passagem, não ter um jogador que faça isso. Mas nós temos jogador sim. E colocaria o Vinícius Júnior na geladeira para poder mostrar se está com a camisa da seleção ou se pensa no Real Madrid ou pensa na Virgínia. Essa que é a verdade. E nós temos que achar um jogador para essa posição aí do Vinícius Júnior. Então eu vou deixar aí. Quem que vocês levaria
pro lugar do Vinícius Júnior aí? Comenta aí, seus olhos e seus pés de rato. Se inscreve no canal e tamo junto.